dos estúdios da Al Jazeera, sucursal Praia Grande, né? Quero agradecer a todo mundo aí que insistentemente aí me perguntando, pô, por que vocês não gravaram? Então estamos gravando aqui, sem a presença do professor Odair e sem a presença do Guilherme Peão, mas com a presença aqui ilustre do senhor Enivaldo, Márcio Teixeira. Vale por 2, né? Vale por 3, 4, 5. E conseguimos resgatar o soldado Brian. Nossa senhora, deu um trabalho. O Rogério aí, ó. R$1.000. Difícil você com. A gente demorou, na verdade, não foi a localização. Foi não conseguimos dinheiro. O pessoal que sequestrou o Rogério. Graças a Deus, né, que o presidente lá, o Hugo Chávez, morreu, que se ele não tivesse morrido a gente não conseguia o pessoal das Farc lá, né? Exatamente. E eu, Franz, aqui nesse 10º programa. Então, praticamente, a gente está fazendo um aniversário aqui que tem até o que a mulher do nosso excelentíssimo produtor aqui fez para aqui um bolo de aniversário, porque o pessoal não acredita que a gente está vivo ainda. Exatamente. Apesar dos esforços aí, dos esforços contrários, né? 10º programa, né? 10º programa aqui, né? E vamos seguindo adiante, né? Vamos em frente, quando estiver vivo a gente vai fazer. Então é o seguinte, a gente reservou umas matérias aqui que foi dito aqui durante a semana, que é uma comoção geral no Facebook. Não é só no Facebook, porque a gente anda conversando aqui com nossos amigos, pega ônibus e tal, e é o que mais se fala aí, né? Então o primeiro problema e o maior, inclusive o Daí não está aqui, porque eu acredito que é por causa disso, é o caso da dengue, né? Que ele está dengoso lá. Tá tudo dengosinho, coitado. Então aqui já a prefeitura mesmo declarou uma epidemia de dengue para variar, né? Agora eles vão começar a atender as pessoas, tal. O pessoal coitado ali, né, das USAFA, vão deixar de almoçar para atender o pessoal do meio-dia, olha só. Nossa, que trabalho, né? Nossa senhora, né? Acaba sobrando para o servidor também, né? O servidor lá, né? Aliás, foi muito bem tratado ali, né? Sinetran, né? Eu não vi minha carteira de motorista lá, não sei se o pessoal me conhece. Chegou lá, me trataram, rapidinho fizeram a carteira de motorista lá, obrigado, viu? Acho que queriam se livrar de mim. Apesar que o Sinetran é estadual, né? É estadual? Ah, tá, me trataram muito bem. O responsável é um delegado de polícia. Ah, é? Fui muito bem tratado ali atrás do cemitério, né? Isso. Muito legal. Então é o seguinte. Da reportagem de ontem da Tribuna, falou lá que a prefeitura declara lá a epidemia de dengue. Aí eles começam a entrevistar o pessoal ali onde a gente foi, lá na UPA Samambaia. Por acaso falaram que estão demorando 4 horas para ser atendido. E a gente reparou isso, só tinha um médico, né, Teixeira? Quando nós fomos lá. O médico e um atendente lá, né? Não sei o que era um único médico e uma enfermeira que fazia a triagem. E esse único médico ainda tinha que se dividir em 2, porque ele atendia na urgência e atendia na emergência também. Porque ele pegava ambulância e tal. E quando chegava a ambulância, a viatura, ele tinha que largar o Só tinha ele, só. Tinha ele. Se eu chegar lá com dor de cabeça, febre, eu fico parado lá, esperando. Se chegar um cara assim, foi isso que a gente viu lá, um monte de gente parada. Esperando, né? Nós fizemos um programa especificamente sobre então, isso. até agora, quer dizer, até ontem, tinha 273 casos, né? Aí a prefeitura falou que é uma demanda típica. Né? Para mim é uma demanda típica, todo ano acontece a mesma coisa. O problema da dengue ele existe no Brasil há décadas, né? Isso. E ele é recorrente, então a gente sabe que ele vem, vai, dá uma melhorada, dá uma piorada. Quando ele melhora, não é que ele melhora, é que as pessoas já adquiriram imunidade. Estão esperando o próximo vírus. Exatamente, agora chegou um vírus novo, tipo 4. A versão 4 do vírus. Exatamente, as pessoas. Mais poderosa. Nós vamos morrer. Vamos morrer, infelizmente aí, né? Mas é a vontade do povo. É a vontade do povo, porque é o seguinte, esses 9 milhões lá do. Eu vou falar desses 9 milhões agora, não só do viaduto do 17,5, mas do 9. Tudo isso aí faz uma falta na cadeia aqui do serviço público. Aliás, cadeia é o que está fazendo falta aqui também. Cadeia deles. Né? Se o dinheiro é limitado, né, Rogério? Não dá para. No Mourão até hoje não tem uma maquininha lá, né? A prefeitura de fazer dinheiro. Eles gostariam. Diz que ele tem uma de roubar, né? Mas de fazer não tem. Ainda não. Né? Então o dinheiro é limitado. Se você tira para trocar por um terreno que vale R$0,
depois ajuda os amigos, lugar. vai faltar em algum lugar. Vai faltar onde? No serviço público. Então você, idiota que votou no Mourão, ou nesse pessoal que está aí, inclusive nos vereadores, que eu não votei nos que estão aí, no professor Odair, que não está aí hoje, sintam-se felizes aí com esse serviço prestado que vocês vão morrer, tá certo? Alguém quer comentar algum caso da dengue? Acho que não, né? Não. Alguém quer falar da dengue? Tá tudo, é um fato consumado, não tem muito o que falar. Vamos falar também lá da audiência pública ali da saúde, né? Das contas da saúde. O Rogério teve lá, né, Rogério? Você tem alguma coisa para falar que é muito importante, porque a população de Praia Grande, quem que aparece lá? Quantas pessoas tinha? Do civil, porque Aspone acho que estava lotado, porque eu já fui numa dessas, só um mar de Aspone, um bando de vagabundo lá, sempre tem. Não sei se nessa aí tinha civil. Então o Rogério pode comentar um pouquinho da audiência pública das contas da saúde. Por favor, Rogério. De maneira geral, eu ando um pouquinho preocupado com o rumo que está tomando a política aqui na Praia Grande, sabe? Porque numa grande oportunidade como essa, de uma audiência da saúde, onde você pode questionar o secretário, Você é qualquer basicamente... gente da população, né? Exatamente. Qualquer civil, Pessoa. como você falou, qualquer pessoa, e também os vereadores, né? Confesso para você que eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi alguns vereadores questionaram assim pouca coisa, né? A Tati Toski, Mas era uma pergunta inteligente ou não? Ou é aquela tinha algumas boas colocações, mas o único vereador, o vereador que mais questionou foi o Caran. O cara deve que estar se saindo ali, né? Exatamente, é um que está surpreendendo nesse momento, né? Eu sei que muitas pessoas falam assim, vamos ver na hora da votação, mas até esse momento eu sou obrigado a admitir que ele Eu também estou surpreso bastante. Estou surpreso. Ele tem demonstrado ser uma pessoa interessada, entendeu? Ele tem cobrado Vai no bastante, assunto certinho, vai no não é um assunto. bobo, não. Nada. Exatamente, então isso daí é uma coisa inquestionável. Eu também E ele foi o que mais questionou o secretário. Tá? Então eu achei muito pouco, né? Porque cadê os outros vereadores de oposição? Tem oposição lá? Para mim não tem oposição. Isso que está. Sinto muito. É isso que tá um pouco estranho, porque assim, normalmente em qualquer lugar do mundo, eu acho, até na China, esse secretário, ele teria. Eu até torço para que ele faça um excelente mandato e. Para a gente sobreviver, inclusive. Exatamente, entendeu? Eu não sou daqueles caras que quer ver o contra. O Acho que pior não melhor aqui. Pior Só para não poder existe. falar, não existe Você isso. mora aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Só que é o seguinte, eu achei muito estranho nenhum vereador de oposição, em primeiro lugar, criticar uma pessoa que até pouco tempo atrás estava na Fundação ABC. Exatamente. Entendeu? E tem um contrato milionário para cuidar do Irmã Dulce e agora das UFAs também, né? Exato, da USAFAS. Então, como é que fica, né, sabendo que aqui é uma cidade que precisa atrair investimentos na área de saúde, né? Nós precisamos ter mais aqui hospitais particulares, né? O secretário ele teria que ser pelo menos questionado sobre essa isenção da parte dele de fazer Exatamente. isso. Né? Isso que você falou é tão importante porque isso aí está inserido num contexto. Eu estava vendo, acho que é na revista Exame, estava falando essas empresas, super empresas, essas empresas grandes, né, quando vão investir numa cidade, eles procuram ver como é o serviço público de saúde, como é a segurança, a gente vê os carteiros sendo roubados, tal. Eu fico pensando qual que é a empresa séria que vem aqui para Praia Grande. Exatamente. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu lá na audiência de saúde, pouco questionamento. Então, lamentável, questionamento do Caran. Parabéns para ele, né? Parabéns aí pro Sobressaiu mais uma vez, né? Ele Exatamente. aproveitou essa brecha, né? Exatamente. Os outros ficaram quietos, né? Exatamente. Então é isso que tem. Parabéns aí ao Caran aí, né? Que também se reportou contra essa dação do terreno lá do Mangue e agora aqui dessa E eu quero falar tem que ser mostrado coerente, né? outra coisa que me preocupou também foi a fala tranquila do prefeito municipal, né? Quando ele esteve na Câmara Municipal, né? O prefeito muito tranquilo, até quando ele falou sobre os uniformes, sendo que aqui nessa cidade isso não pode acontecer de jeito nenhum. Com tanto dinheiro mal gasto, com tanta obra inútil, e tanto com tanto dinheiro nas dinheiro, nossas costas aqui, com tanto dinheiro jogado fora e com tanta arrecadação, as crianças não podem pagar pela incompetência dos governantes. Exatamente. Então, aqui mais do que em qualquer lugar, criança não pode pagar pela Eu incompetência. quero ver qual que é o vereador que vai questionar isso aí. Eu só quero ver um vereador aí
que vai questionar sobre isso, Então- que é o interesse do povo. Então, os rumos da política da Praia Grande continuam me preocupando. 4 anos de... Né, eu tô, olha, se eu já estava mal do governo passado, por esses 4 anos agora eu não tenho esperança nenhuma. Nenhuma. Só nada. Tá certo? Outro problema aqui, que a gente levantou, que saiu tá hoje na tribuna, no dia 16, que é uma notícia propaganda. Eles estão falando do terreno do Paquetá, Diário do Litoral. Então, eles estão metendo o pau, juntando os moradores para falar mal, para depois fazer um tópico. Eu acho que eu coloquei ali na página do Praia Grande Debate, um tópico sobre a venda. Então eles falam mal, é tipo PSDB mesmo. Quando foi privatizar as empresas, deprecia, detona, chama o funcionário público de vagabundo, de aposentado de A vagabundo, empresa é uma porcaria. detona a Pra poder empresa e terceirizar, tal. poder vender. É o caso da Vale do Rio Doce. Eu li um livro do Aloysio Biondi, né? A Vale foi privatizada acho que por 6 milhões e meio, 9 milhões e meio, hoje vale mais de 300 bilhões de reais. Né? Uma empresa aí que foi dada, como a Telesp. Não, algumas não foram nem dadas, né? Pagaram para ser levadas. Pagaram o BNDES lá do PSDB, que era o Fernando Henrique Cardoso, deu dinheiro para o Teixeira, por exemplo, o Teixeira, com o lucro dele, devolveu para mim uma miséria. Aliás, quem puder, quem tiver a oportunidade de comprar e ler o livro Privataria Tucana, Isso. vai eu começar acho que dá até para entender. puxar pela internet, você né? Tem como fazer E do Aloysio Biondi eu também recomendo a ler, que é um fantástico livro. Então eles estão depreciando o terreno, colocaram rato, fizeram o diabo. Aí os moradores lá, Mas sabe o que eu acho colocar engraçado? o bode, né, na sala, né, tá aquele tumulto e tal, põe o bode, lá depois você tira o bode, que bom tal, mas tá, o problema tá o mesmo. Mas Lá. vocês vejam bem que coisa, o negócio é tão descaradamente cínico, absurdo, que eles estão querendo vender esse terreno de frente para a praia. Maravilhoso. Lindo, maravilhoso, que vale uma fortuna. Num local maravilhoso que é o Poderia ser Caissara. utilizado para construir um hospital, uma universidade, uma A gente tem faculdade. tanto terreno alugado, né? A gente tem tanto prédio alugado. Ia fazer um Teatro. palácio O lá. nosso teatro podia ser feito lá. Exatamente. Em vez de ficar pagando aluguel para os amigos. Que é um terreno, acho que não sei se é maior que o Não, vendido do aeroporto lá, né? Campo de aviação. Ele atravessa de um lado para o outro. Estão querendo vender. E pegaram, quer dizer, estão querendo vender porque não serve, não tem utilidade. Tem rato lá, É, tem gente fumando crack. Porra, mas aquele terreno que vale R$0, que foi grilado por um monte de gente que já morreu, que assinou a procuração depois Só de tem morto. siri Só caranguejo tem lá. siri, caranguejo e esgoto. Aquele, a prefeitura quer comprar. Comprar não, Quer ficar? comprou. Comprou Trocou ele um terreno que não vale nada. 9 trocou milhões por nada. 9 milhões de E a reais. gente ficou com nada, nós povo, nada. E o outro que vale, vão vender. Vamos vender, né? Não, é brincadeira. Parabéns né, você que ó. votou nessa gente. Parabéns, né, no seu merda. Vamos fazer um brinde aí aos otários de Praia Grande. É, Foram não é gastos. cerveja, viu, gente? Já foram gastos 3 milhões nesse terreno. Do Paquetá? Que parece Teve que mais de 3 milhões que foram gastos nesse terreno. É que lá era um terminal turístico. O pior Lá, de tudo é né? isso. Tem uma estrutura em concreto ali. Eu vi aquele troço ser construído. Cara, eu acho que se explodir uma bomba nuclear ali do lado, aquele troço não cai. Ah, é verdade. Um negócio Tinha uma ossada de baleia lá, inclusive. Cara, o negócio é muito bem construído. Aquilo ali na mão de um arquiteto inteligente, o cara faz... Uma pessoa honesta, né? Cara, o cara faz miséria. Um com governo aquilo. honesto. Ele vai fazer aquele troço virar um teatro, um centro de convenções, um parque. Meu, aquilo ali na mão de um bom arquiteto, o cara arruma uma utilidade para aquilo ali, para não ter que demolir. Ia ser o Parque da Mônica, não ia ser lá? Ia. Mas, Então, infelizmente, a vizinhança lá, né, vai ficar chupando o dedo. De repente, vou montar lá alguém da Termar que compra aquilo lá pra fazer um lixão. ou o maneco, né, meu? O Maneco da Vida. Vai comprar aquilo O ali. Eliute lá, né? pra Vai revender. montar um prostíbulo lá. Um Cliente não vai faltar, né? uma zona eleitoral. Uma zona. Uma zona Mais eleitoral. uma. Infelizmente, né? Assim os é a caras vontade do não- povo. Mas é o povo Aí que os é, porque a gente políticos da ficou- Praia Grande não vão mais precisar ir na zona lá na Espanha, né? Isso. Lá pode ter aquela prática de ronfanismo, que eu não sabia o que era. Você O cidadão de Praia Você é um menino inocente, rapaz, você não sabe nada. Um garoto. O cidadão está sendo acusado de rufanismo. Procura no dicionário. O que é? Rufianismo.
Rufianismo, procura o dicionário que conhece. Broxerenta também, dá uma olhada que é tudo parente ali. Bom, passando esse assunto aí pro próximo. 40 carteiros foram assaltados aqui na Praia Grande até agora. E eu perdi mais um cliente por causa disso. Foi você, né, que escreveu no Facebook lá do problema. Várias pessoas escreveram também. Eu estou esperando meu ferro de solda. Eu fico, até agora, eu fico 15 dias sem aparecer um cliente. Quando Quando aparece, aparece o cliente, eu falo, precisa trocar o HD da sua máquina. Eu tenho um fornecedor lá em São Paulo que ele manda esse HD para mim por R$220. Ah, beleza, vamos fazer o serviço. Aí o HD é roubado no meio do caminho. Nossa Senhora. Você sabe que Praia Grande está aparecendo? Eu não sei se você já viu na Somália, que passa lá os navios lá do estrangeiro, Os piratas. né, o cargueiro, aí vem os piratas lá, aqui também passa caminhão da Casas Bahia, passa caminhão aí de transporte de combustível, não, de combustível. Tem que né? dar escolta, cara. Mas agora os caras dão com escolta também, particular, né? Quem Eu não faz? vi ainda, isso aí Nós, eu, você, Franz. mas escola Casa Bahia vem com um Vem batalhão com atrás. Vai ver um carro Então, atrás. essa Praia Grande tá uma terra de ninguém, né? Ninguém sabe que tem um problema de segurança grave. Tremendo. Esses vereadores aí são Não se lunáticos, mexem. né? Falam Só de ficam tudo. puxando o saco do prefeito. Exatamente, tem problemas graves que a população está sofrendo, não é para pedir orelhão novo, desentupir bueiro. Isso aí faz Né? uma série lá para saber porque o prefeito a quer mãe, né, meu? Pelo amor de um Deus. absurdo esse. É o fim do mundo. Aliás, esses vereadores têm problema de mãe entupida, não é possível. É bem entupido. Bem É. entupida, né? Mas não pode acontecer isso aí. A gente não pode entender isso aí como uma coisa comum. A gente não pode entender Está que. banalizando. Né? De entrar uma Casa Bahia com uma escolta. O que é isso, gente? Nós já pagamos impostos, né? 40 assaltos a carteiros no começo do ano até agora. E Gente, eles quando- fizeram greve para não entregar mais carta em Praia Grande, só isso. Cara, os caras não aguentam mais ser roubados. Chegou num ponto E eles que- apanham. Eu vi entrevista de carteiro na tribuna, eles não se contentam em só roubar. Eles dão se não bastasse o cachorro, como é que você vai entregar a carta desses bandidos, vagabundos? Isso aí são dois problemas. Falta polícia na rua, o problema número um. Esse é o Falta polícia investigativa, né? Porque se o policiamento preventivo Quem não está comprando funciona, essas coisas? se- Né? Ninguém cobra merda nenhuma. Se o policiamento preventivo não funciona, o sistema de polícia judiciária que deveria estar investigando também não está funcionando, né? Porque o preventivo não está conseguindo impedir. Mas eu vou E deixar. aí o judiciário não está conseguindo localizar os caras. Mas e tal. pra mim o problema, sabe onde começa? Onde esse cara aqui É trabalha. uma Somália, Praia Grande virou uma Somália. Então, mas sei lá no começo, você começa a formar a criança mal. Né? Eu até coloquei uma frase do Aristóteles, né? Da consciência de justiça. Se você é mal criado, você foi uma família de bandido, tal, você começa a ver seu pai roubando, tal, né? Que acontece muito os filhos dos Ou você políticos. vira né? ladrão ou você vira político do Então, PSDB, cara. Não tem outra exatamente. Mas, por exemplo, a gente conhece muito o senhor Neivaldo, né, que depois vai falar de educação. Esses professores, eles devem passar o que eles aprenderam, não vou falar do berço deles, o que eles aprenderam, uma experiência, né, Nivaldo? Sim. De justiça, de Com amor ao certeza. próximo, né? De não sujar e tal. Mas se essas crianças estão largadas na rua assim, sem os atendentes, sem pegar creche, sem nada, eles viram os monstros aqui na Praia Grande, que é isso que está acontecendo aqui. Por que eles viram um bandido? Você sabe por quê? Porque ele vai ficar 9, 10 anos numa escola do PSDB, quando ele sair, ele vai pegar o diplominha, e aí ele vai para a rua procurar Semi-analfabeto, emprego, né? semi-analfabeto. Ele não vai conseguir passar nas entrevistas, ele não vai conseguir preencher, Vestibular. não consegue preencher nem o currículo dele. Aí ele vai descobrir que aquele diploma que o PSDB Ele foi deu pra enganado por ele 10 anos. não vale nada, porque aquilo ali é papel para limpar a bunda. É verdade. Você entendeu? E aí ele vai fazer o quê, cara? Vai roubar. Vai roubar, porque Não, ele ele não vê vai dar essas- emprego pra ele, Você cara. assiste a maioria assiste agora. Você vai dar emprego pra um cara que não sabe fazer uma Sem redação? chance, né? Eu acho que uma solução poderia dar aqueles carrinhos elétricos para os carteiros, né? Na hora que chegasse o bandido, eles Blindado, saíam né? daquilo, Blindado. Não, mas é grave isso aí, a gente tá brincando aqui, mas é grave uma cidade com piratas que tem aí esperando o caminhão passar. Quase pra 300 roubar. milhões de pessoas na cidade, cresce a 12%, 13% Esse é ao o ano. outro problema que está crescendo, a cidade está crescendo assim, acho que é um crescimento vegetativo, né, que dizem, né?
e não tem assim os professores para acompanhar, não tem atendente, as crianças Mas estão sendo o socadas. prefeito não falou na Câmara Municipal que ele vai eu melhorar vi a isso. saúde, Vi, a eu saúde, vi. a Ele foi lá, deu segurança. poder, Ele não falou que ele vai melhorar a o segurança. vento leva. É, mas é característica dele fazer isso? Quando ele foi prefeito, ele fez pela segurança? Nada. Não. Quem votou Mas nele como sabe o que ele faz. Como são os números dele em relação à segurança? Muito bom, eu Você coloquei tem os ideia? números hoje, lá, não sei se vocês viram aí, depois eu peço para o nosso produtor colocar o estatístico, que é muito engraçado que a Secretaria de Segurança Pública só colocou de janeiro, já estamos em março, que já estamos no dia 16, não tem nem Falta fevereiro. transparência. Mas olha o número de Praia Grande, quanto é que está lá, o nosso Tá bombando o bagulho. Tá bombando, eu tenho lá que mais de 500 e poucos furos. Essa cidade aqui tá um caos, né? E a turma fica falando aí de parque de Neymar, de não sei o quê, de delegacia da mulher, Construção de viaduto. construção de viaduto. A gente está tomando um pau dos bandidos, estamos tomando um pau da gente e fora o que vem por aí, ó. Tem uma coisa que me deixa assustado nisso, é uma coisa que eu sempre falo, né? O prefeito Mourão, ele mostrou nas administrações passadas que ele não investe em segurança pública. Não investe no Ao ser contrário, né? humano. Por exemplo, piorando os números. eu pego lá um número de 2006, quando ele era prefeito, ele consegue ser com os números ali, ser pior do que o Roberto Francisco, né, que em 2011, que foi tão criticado. Os É números verdade. são piores. É, Quer dizer, então, ele já também. demonstrou que ele não... e isso é uma coisa assim, que são os números, é a Secretaria de Não, Segurança sim. que está dizendo isso. Ele já assume demonstrou que o ele PCC não, junto. ele não gasta, ele não investe em segurança. Eu gostaria muito que isso mudasse daqui para frente. Eu gostaria muito que daqui para frente... Porque a gente mora aqui, né? É lógico. Eu vou passar a investir em vocês. Não é bem, não é, Vocês estão enganados comigo, eu daqui para frente. eu vou fazer uma colocação, um adendo aí. Não seria bem ele investir em segurança, mas ele fazer uma gestão junto ao governador, porque é a função, o trabalho do prefeito. Mas é ele esse. teve lá, ele teve lá. Mas você, ele não tem moral pro governo. Desde a Não época tem, do zero. Mário Covas, que o Mário Covas não gostava nem receber. Exatamente. Ele era E é o piada. mesmo partido, hein? PSDB. Então, Mas o Rogério falou uma coisa importante aqui, que eu pensei assim, ó, depois do Roberto Francisco, não vai ter ninguém pior. Hoje eu tenho saudades do Roberto Francisco para ver como a gente está mal. Né? A gente está... Mas eu sou contra, por exemplo, a prefeitura usar dinheiro municipal, do orçamento municipal, para gastar com uma coisa. Fazer o serviço da polícia. Exatamente, para fazer o serviço. Eu também sou. Ele está com a ideia de criar a operação delegada, que é Horrível. nada mais, nada menos que você pegar o policial que está de folga, né? Vamos explicar para as pessoas entenderem, favor, porque Teixeira. a gente sabe o que é, né? Mas as pessoas que estão lá do lado de lá da Câmara não podem não saber. A operação delegada é você. Do lado da Câmara? Na Câmara, olha só. Na Câmara foi boa, né? É a cerveja. O pessoal do vereador sabe mesmo, precisamos dos vereadores. Na né? Câmara. Enfim. A operação delegada é um esquema que é o seguinte, o policial está de folga e a prefeitura paga para ele vir trabalhar na cidade no dia da folga dele. Né? Isso é absurdo, porque a prefeitura tira dinheiro que deveria estar sendo investido em infraestrutura, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, para pagar uma coisa que quem deveria estar fazendo, quem deveria estar pagando é o governo do E Estado. reconhece que paga mal, o policial tem que fazer Isso, isso. Explica, exatamente. Então, se for Veja para bem, fazer o operação próprio- delegada, desculpa, só para não perder o meu Por favor, Teixeira. Se for para fazer operação delegada, então quer dizer, se existe a possibilidade de contratar o policial militar no dia da folga dele para ele trabalhar, mesmo no dia da folga, que se contrate, mas que quem o pague Estado, seja né? o Estado, não a gente. Porque, Pô, porra, isso dá dinheiro. a gente já pagou o aluguel do batalhão, a gente já Merenda paga o escolar, aluguel. transporte escolar, O do Estado, quartel do Corpo de Bombeiros somos nós que construímos. dá comida para aquela A turma lá. comida dos guardas civis bombeiros. também. Meu, cara, Vai pro inferno. Pra que Estado? Antigamente o Estado ajudava o município na praia, não é o Agora, contrário, cara. É o o município município que ajuda o carrega Estado. Você acha que tá certo? Eu queria ver se o do Estado era do PT, se eles iam dar essa ajuda aí, tá certo? Não querendo fugir do assunto, o município ajuda muito essa Sabesp, essa empresa incompetente que larga um monte de buraco e tá todo dia na tribuna. Já, aquela avenida
do Jardim Guarani José Alves Siqueira já está com buraco, já está afundando. Eles Eles acabaram de fazer, com já está aquele asfalto afundando já. choquito que sai na primeira chuvarada, sai. Bota o chiclete para asfaltar. É um absurdo. Mas vamos voltar para o assunto. Não, mas eu quero continuar porque eu ando muito de bicicleta. Não tem uma droga de um engenheiro para testar a obra. Né? Chega assim, vou entregar a obra da sala, deixa eu ver, pô, tá cheio de buraco, aí não está testado não e vai fazer isso. Exatamente, a fiscalização sobre esse serviço Zero. porco. Praia Grande é a cidade com o serviço mais porco que eu já vi quando se trata. Faz anos que Praia Grande é a cidade da maquiagem. É um absurdo. Não, pelo menos você há vai 20 anos Não, e atrás. eu falo o seguinte, olha, eu não estou nem falando com conotação partidária. Você vai numa cidade que nem Sorocaba, por exemplo, a autarquia, lá existe a SAIF. E você vê a qualidade dos remendos que são feitos, né, em obras de saneamento básico, de pavimentação. Né, quando faz alguma manutenção, sistema de esgoto, é um negócio perfeito. Eu cheguei a tirar foto, que eu posso mostrar para vocês. Depois vou então lá era governo do PSDB. Então eu já estou até falando algo de positivo que tem no governo do PSDB para falar o quanto, né, obras aqui na cidade de Praia Grande é algo de extrema incompetência, de extremo amadorismo. Parece que foi defecado. E aqui tem um negócio absurdo que vai ter na minha Vocês cabeça. viram o dinheiro que gastaram nessa duplicação inútil da Avenida Presidente Kennedy? O nosso produtor mora aqui perto daqui, já que é um que ficou lago. a Kennedy. Gastaram milhões de reais numa obra que não tinha inútil. Uma obra inútil. Asfaltou o que estava asfaltado. Asfaltar o que estava E piorou, asfaltado. que agora tem gente que não tinha Piorou antes. tudo, porque eles fizeram o serviço, não trocaram a rede de drenagem, que já estava ruim, Piorou. já era pequena, velha, obstruída. Eles fizeram uma avenida nova, onde já existia uma, em cima de uma rede velha e podre. Pra Teixeira, é o quê? seguinte, 200 milhões de reais. Pra amanhã quebrar essa merda de Tem novo. a Zona 3 não tem nada. Tem um cara que sempre fala da Zona 3 aí, ó. Esse dinheiro podia estar muito bem na Zona 3 para urbanizar e melhorar. A Avenida dos Trabalhadores, E cara. são os eleitores, a A maioria Avenida dos dos eleitores. Trabalhadores, eu ando lá constantemente. Eu ando também. Cara, só de moto de rally. Ô, jet Tanto ski. buraco, remendo. Cara, tem remendo um em cima do outro. Ali, ó, eu fui lá na Cinetran, lá na frente, tudo esburacado, cheio de lixo lá. Estropiado. O governante, Zona. ele tá ficando cada vez mais cara de pau, cada vez mais sem vergonha. Porque Porque é o se não seguinte, faz nada. a justificativa é assim, problema da saúde. A saúde está ruim no Brasil inteiro. assim mesmo. Enchente tem no Brasil Todo inteiro, lugar. mas a gente está procurando melhorar aqui e tal. É. Quer dizer, enchente tem no Brasil inteiro. É. Essa é a justificativa. Não entendeu? serve, A não saúde serve. está ruim no Brasil inteiro. Isso só vai mascarando a incompetência de Mas cada um. esse lixo de político só tem no Brasil. E Exatamente. parece que aqui é o lixo do lixo, porque Cara, aqui é o fico chorume indignado- do lixo. O que eu fico indignado é o seguinte, Praia Grande, se fosse uma cidade fodida, mas a gente tem aqui uma arrecadação grande Quase bilionária. para uma população desse tamanho, sabe? A gente vai nessas cidades aí pelo interior de São Paulo, você vê municípios com uma população maior do que a da Praia Grande, uma arrecadação menor E uma fazer muito qualidade mais. de vida muito maior. Anos luz daqui, anos luz. Aqui é o Não, mas aqui é tão difícil de administrar, eu discordo. É tão difícil de administrar que eu precisei colocar mais 6 secretarias, entendeu? sim, agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Mais 6 secretarias resolveria. Agora vai ter a entendeu? secretaria aí da aeronáutica também. Então, tem secretário de desenvolvimento de projetos nucleares. Usina atômica, aeroporto. Tem tudo agora aqui. Só Só não tem aeroporto, né? não tem ética aqui, né? Graças Secretaria a da Deus. ética, da boa postura. Pessoal, para a próxima notícia aqui, ó. Praia Grande prepara plano para combater o crack. Vai resolver então, vai resolver. Não, o Vão plano matar o Neymar? Vamos bater o Neymar. Puta merda. Não, sabe qual que é o plano dos caras? É pedir dinheiro para Dilma. Vai dar certo. Cadê o plano municipal? Cadê a Pelo saúde amor de mental? Deus. Cadê, sabe onde está enterrado esse dinheiro da saúde mental? Lá no Saúde viaduto. mental tá fogo. Tá lá no Cada dia viaduto. mais louco. Lá Nada no- me chamar, hein, ó. Aqui no terreno, no mangue, tá tudo isso aí. Isso é que faz falta. A Zumbilândia lá no... Então, mas para mim é fundamental para manter a paz nessa cidade o combate ao crack e ao vício, né? Pôr essa turma na escola e ser alguém na vida. Pra mim, o fundamental na Praia Grande é o combate ao Alberto Mourão.
Isso aí é o principal de todos. Isso é Acho o que todo principal. mundo aqui concorda, né? Senão não vai nada funcionar. Não, mas direito. vamos partir para a realidade. O povo votou nele, a gente tem que aguentar foi a pra- vontade do a povo, vontade do né? povo. Então, olha, os gênios, né? Parece que é a vice-prefeita que está por trás disso aí. Vamos fazer um plano municipal, toda hora esperando lá para Dilma. Eu quero a nossa saúde mental, né? Vamos tratar essas crianças. A gente vê criança ali na frente da prefeitura, na Cracolândia 2, né? Que a 1 é a Vila Sônia. 2, pessoal fumando crack, maconha, né? 6 horas eu estou passando de bicicleta lá, prostituição infantil. Pode ir lá que tem prostituição infantil. Eu estou afirmando que tem prostituição infantil ali na frente. Pega aquelas crianças, tem muito mendigo ali também. Eu não sei se expulsaram da Vila Sônia, eu vi que fizeram vários barracos de papelão. Ainda existe, eu passo lá todos os dias, Né? ainda existe. Não, eles fazem assim, eles tiram, Vamos, os caras do social. Caripó, os caras do Caripó vão pra lá. Aí chega, Transfere eles tiram pro de lugar. lá, os caras voltam pro Caripó. Eu não sei. Aí agora para continuar a maquiagem, que nem o Fran disse, né? Eles vão fazer um plano de ação. Para quem é leigo, fala, vamos resolver. Vou resolver, Vou vai resolver, nada, né? vai nada, né? Pô, que legal. Que legal, Eu mas acho o plano é o que, plano. bilhões e milhões e milhões em obras e não se investe em nada no ser humano. Você pega a assistência social, acho que vai dar uns 15 milhões, depois eu vou levantar aí, mas é muito pouco. Deve ser uns 2% É o das dinheiro do obras. viaduto. É o dinheiro o viaduto vai gastar muito Vai mais do gastar que mais do que a obra social. durante um ano. Né? E para mim, assistência social, educação é tudo, assim, para manter a paz. Né? Que eu sempre falo, quer dizer, que eu ouvi do cara lá, eu fico repetindo o que eu achei legal. Né? A polícia só entra em campo quando todas as instituições públicas faliram. O cidadão virou ladrão. Exatamente. Tá certo? Então, vamos investir mais. A social não fez o trabalho dela, a educação não fez o trabalho dela, a saúde não Nada. fez. Aí cai no ninguém guarda, a gente trabalhou, ninguém fez merda nenhuma, sobra pra polícia. Aí a gente vai cobrar da polícia, que eu acho errado cobrar da polícia quando o A cidadão virou incompetência ladrão. do Estado. É a competência do Estado. Porque o o Estado Estado, com E o maiúsculo, Estado- que é o governo, O né? Estado leva. Você pega uma criança que entrou na escola há 10 anos atrás, é o ladrão de hoje. Por final, aproveitando criança, aproveitando tudo, e vai entrar o nosso Enivaldo aqui. Praia Grande, prefeito concorre ao selo da BRIC. Depois de tudo que eu falei aqui, negócio de criança se drogando e tal, eu não sei que diabo que esse cara pode ser amigo. Não, a Bric também não dá pra levar a sério. É, A Bric não já dá, deu- pô. a Bric já deu essa merda desse selo pra cada picareta aí. Pra pilantra, né? Só falta dar para um pedófilo também. também. Então é uma vergonha isso aí. A gente até aprendeu com o Enivaldo aqui os problemas que estamos tendo aqui de muita criança dotada nas creches municipais, né? Então parece que até já correu um processo no Ministério Público. Então eu acho que esse prefeito não merece. Né? Se estiver cheio, igual estão falando aqui, né? Eu queria até que o Enivaldo falasse um pouquinho. Sim. Eu vou 2 assuntos da educação que o nosso produtor chamou a atenção para deixar por área. Então, da criança, depois a gente vai falar aqui da não entrega de uniforme escolar. Tá certo. Por favor, Enivaldo. Queria falar que eu fiquei mais, quando eu li essa notícia, eu já fiquei espantado, entendeu? Eu fiquei espantado porque pela situação que a gente já vem debatendo, das críticas em relação às creches para a escola, que é a minha realidade, que a gente tem vivido. Mas eu Você fiquei pode mais falar com espantado. autoridade, tá Sim. certo? Não é um leigo aqui Sim, que está não. falando, acho que eu sei e Achismo, tal. não. Agora o que eu fiquei autoridade. mais espantado, Franz, mais espantado, que quando eu acabei de ler a matéria que está aqui na minha mão, que a cidade de Praia Grande é uma das 300 cidades premiadas com esse prêmio nos últimos 3 anos. A prefeitura já Você era. sabe que acho que nem pesquisa, né? Tá, E o vamos prêmio, sortear aqui, ó. o nome do prêmio diz assim, prefeito amigo da criança. Muito amigo. Nós- Lembra do quadro Jô Soares? Muito amigo. Nós, atendentes de educação, estamos há 4 anos na luta do nosso reconhecimento da nossa categoria para poder prestar um serviço de melhor qualidade. Das pra poder- crianças. Para as crianças, para poder ter uma subsistência, Eles entendeu? botam 50 meninos e meninas, 50 pivetes numa sala desse tamanho com um atendente e são amigos da criança. Você entendeu? Então, Eu acho que o Adolf Hitler deveria merecer Ô, também, Adolf amigo do Hitler, judeu. amigo. então não é coerente, entendeu? Não é coerente com o que mostra na mídia, não é coerente com a Não é a prática, verdade. não é a verdade, Esses entendeu? caras da Bric estão de piada, né? Estão de fica- brincadeira. É igual- Ou devem pagar pra eles, olha, tem um prêmio, tá aqui, ó. A Bric deve Mas ganhar. é isso. Tem um selo, que agora eu não tenho certeza, tá? Mas Santos tem esse selo.
selo de educador, educador santista, acho que é. Tem um nome, agora fugiu agora, que parece que Praia Grande recebeu também, ou ia receber. Então são coisas que servem para maquiar a realidade da educação, ou daí cansa de falar aqui questão das leis, da educação na área dele, como é que tá. Eu estou sempre explanando, entendeu? É que você está como porta-voz da educação, que eu ia perguntar isso para o Aldair também, que você está aqui representando a educação hoje. Certo. Então eu acho assim, que um prefeito, uma cidade amiga da criança, não deixa a criança numa situação, não deixa o atendente, o profissional, a criança em lugares, sabe, número excessivo, insalubre. Um prefeito amigo da criança não contrata, não faz concurso para atendente 1, sem a formação mínima, contrariando a LDB, contrariando os pareceres, contrariando os referenciais. Um prefeito amigo da criança não deixa uma pessoa na cozinha para poder cozinhar para 700, como o Márcio já falou aqui, para 900. E o caso do banho também, né, que o atendente está... Eu acho que um prefeito amigo da criança nunca vai, por exemplo, escolher uma pessoa para ser vice, uma pessoa que tratou a educação como... Foi o caso da vice-prefeita, que era a antiga secretária. A gente tem uma pessoa que veio da Secretaria da Educação que teve condenações no Tribunal de Contas. Aliás, quero pedir desculpas ao telespectador, que acho que foi no penúltimo programa. Eu falei lá que a educação estava bem representada com a Maura Lídia e o Betinho da Educação. Retiro minhas palavras. Eu errei. Você entendeu? Uma cidade que é amiga da criança não faz acordo com o Ministério Público de termo de ajustamento de conduta se omitindo das suas obrigações. Falou tudo agora. Se omitindo, então, eu fico muito triste de ouvir notícias como essa. Nós, atendentes, já estamos vivendo há muito tempo. Eu foco os atendentes, mas não é só. Por trás dos atendentes tem o servente, tem o cozinheiro, tem o faxineiro, tem o trabalhador, tem o inspetor. O diretor, será que o diretor também dorme de consciência tranquila? Eu acredito que não dorme. Eu acredito que não dorme. Porque pensa, pô, podia estar meu filho. Eu acho que dorme porque, na minha opinião, os diretores aqui não têm esse negócio chamado consciência. Não, eu vou falar. De creche, Minha opinião. Aquilo que eu acho. Eu acredito que tem muitos que dormem, sim, tranquilo, porque faz... Porque eles sabem. Mas eu acredito que outros ficam entre a cruz e a espada. Só que é um preço, né? A pessoa se coloca naquela situação, entendeu? Aliás, você acha que uma cidade que realmente é amiga da criança coloca uma pessoa para dirigir a escola, uma pessoa não capacitada? Porque os diretores de escola aqui não são concursados. Deveria ser. Isso é. Eu acho assim, para você dirigir uma instituição educacional, você tem que passar por um processo seletivo, né? Para a gente ter certeza que essa pessoa que vai dirigir aquela instituição educacional tem competência, tem formação e tem competência. E não está lá porque foi indicada pelo prefeito, porque é do partido, porque ficou puxando o saco do prefeito, porque fez campanha para o prefeito. Aí eu pergunto para a Brinque, porra, isso é ser amigo da criança? Difícil. Inimigo da criança. Você é inimigo da criança. Você bota qualquer pau na orelha lá para ser diretor da escola. Com certeza. E dentro do texto até, Franz, que está na internet, acho que na tribuna deve ter saído. Espalhar no jeito. Lá. Eu até separei uma frase aqui, que a secretária de Promoção Social disse, a Nancy Solano. Ela disse assim, que a secretaria destaca que o selo da Fundação Abrigo confere à prefeitura mais que um prêmio. Não é buscar apenas o selo, mas prestar contas à sociedade sobre a preocupação do poder público municipal com os projetos tão importantes voltados ao menor. É muita transparência lá, eles estão prestando conta. Muito cinismo. Você tá entendendo? Vou procurar o documento que está no Ministério Público para ver o que é lá a prestação de contas. Então, uma cidade amiga da criança, onde o número de escolas não aumenta, mas o número de crianças aumenta e o número de atendentes de educação diminui. Hoje nós estamos com 12 mil. Amigo. Isso eu sei, porque a gente pesquisou. Isso é amigo. Falamos muito amigo. No ano anterior, estamos com 12.600 crianças de integral e semi-integral. O integral somos 9 mil e pouco. Só que é um contraste, a gente não tem funcionário. Eu canso de falar aqui dos atendentes. Mas vamos solidarizar com os outros também, que os outros têm me cobrado. Entendeu? O atendente? Não, além dos atendentes, que nós já sabemos a realidade, o servente está sobrecarregado. Deve ser uma reação de cadeia nessa entendeu? Só que muitas vezes. Eu gostaria de conhecer me convida aí, o Sandra Galvão. Convida a gente para ir conhecer uma creche, escolhida pelo Nivaldo. Sim, tem que ser neutro. Aí, o que acontece essa semana? Só para poder fechar.
essa semana começou umas visitas da SEDUC nas escolas. É mesmo? Começaram as visitas. Puxa vida, é pro bem ou para torturar os profissionais? Mas eu acredito que eu próprio fiscalizando a minha própria empresa vai adiantar alguma coisa? Claro que não. Né? Então são pessoas que não são neutras. Acho que o mal da educação, vocês falaram aqui da educação quando faliu, que entra a polícia. Nós somos retardados, né, meu? Então, O mal da educação não é às vezes a educação, é a dependência política, a dependência dos interesses, entendeu? Mas Porque isso, se a educação isso tivesse uma no serviço autonomia, público, no Brasil é muito ruim, né? Se a gente vê na Europa é diferente. É que serviço na público. Praia Grande Aqui tudo é muito em volta da política. É muito e o ruim técnico elevado não. ao cubo, né? E, olha, nós temos 4 minutos. mas isso só aí programa. e quem realmente, só para finalizar, quem realmente trabalha não é valorizado. Então, um prefeito amigo da criança tem que ter humanização no trabalho. Eu não vejo humanização no trabalho, eu não vejo humanização no meu trabalho. E eu faço no meu trabalho com as minhas coisas, com o meu material, que eu ganho de doação dos pais, que eu ganho ajuda, que eu coloco no meu Miséria bolso. total, né? Entendeu? Para poder eu tiro de mim. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu vejo que aquelas crianças, elas podem produzir. A E se o gente senhor... tem pena das E crianças. se o senhor for amigo da criança, o que o senhor vai fazer? Vai investir para que aquelas crianças produzam. Mas não Você fica vê. fumando crack ali na Sim, praia. então humanização significa investimento. E não é- Amor ao próximo. amor ao próximo. E não investimento só em acessórios e ferramentas. Viaduto e E ferramentas. É isso É aí. muito bom, o Daí cansou de falar aqui, ferramentas são bons, mas se você é treinado e se você é bem pago e se você tem uma estrutura. Isso. Então eu finalizo. O prefeito amigo da criança é aquele que investe no ser humano. Você finalizou, vou fazer uma Vamos adendo falar aqui. da não entrega de uniforme escolar. Exatamente. Esse recado aqui é para a sociedade praia-grandense e para esse pessoal Que votou no da Mourão. Brinque, que teve a cara de pau, o cinismo de dar esse selo de prefeito. Ainda não deu. Não Tá deu. com Não correções precisa. de Não, vocês, se depender da vocês. gente, não vai Se dar, não. depender da gente, não vai dar. Um prefeito amigo da criança, ele dá uniforme, material escolar para as Não crianças. só em época de eleição. Não só em ano eleitoral, viu, Albrinque? Este ano aqui não é ano de eleição, Dá outro que vem pra ele. as nossas crianças esse ano não vão ter material escolar, não vão ter uniforme escolar, não vão ter sapatinho, não vão ter camisa, não vão ter shortinho, tá? Porque não é Vão ano chupar eleitoral, vão chupar dedo, entendeu? E vocês estão pensando em dar um selo de amigo da criança pro Mourão. E ele está dando a desculpa que foi Dá cagada. uma banana, ó. Está dando desculpa que foi cagada da gestão anterior, mas a gestão anterior era dele, porque a secretária da gestão anterior foi ele que escolheu. A secretária da gestão anterior é a atual vice-prefeito escolhida Só isso, por ele. só isso. O prefeito anterior era do partido dele e foi eleito por ele. Então, se a cagada foi da gestão anterior, a cagada foi dele. Então, hoje não é ano esse ano não é ano eleitoral, as nossas crianças não vão ganhar uniforme. Não vão ganhar sapato, Não adianta não vão jogar ganhar nada, vão culpa no chupar Tribunal de dele. Contas. Mas, ó, Exatamente. Não joga culpa no Tribunal de Contas. Quem contestou que estava viciado o edital foi uma empresa de segurança que nem uniforme escolar vende. Uma vergonha isso aí, tá certo? Então não tem que falar que foi o Tribunal de Contas, não. Igual a última vez que a gente tem um vídeo, né, o produtor, das crianças lá, as mães reclamando. Isso aí não é a primeira vez que acontece. Todo ano é a mesma coisa. Não vem jogar no Tribunal de Contas lá, que o Tribunal de Contas é uma vergonha. Eu já mandei um e-mail para eles lá dizendo que é uma vergonha uma empresa de segurança que não faz nada de uniforme contestar o edital. Vão pro inferno. E eu até arrisco dizer, que o quê? Que verba vem para esses uniformes, que é garantido. É garantido para as crianças o uniforme. Só que eles usam a verba conforme eles querem, né? Do ano que eles Pessoal, vamos comemorar aqui o 10º programa, que a gente está vivo ainda, menos o daí. Nós estamos E vendo deve eu que foram capturados agora. O riso ressuscitou. Olha, bom aqui. apesar das 2 rajadas de metralhadora que o coronel mandou dar aqui na frente, Exatamente. Jogaram uma granada aqui. Opa! Ó, aí, ó. ele vai ter que parar de beber. Mostra pra câmera ali, pô. Mostra pra câmera. Muito obrigado. Bolinho. Adivinha quem vai comer metade desse bolo? O adiposo aqui, ó. Tipo, é sacanagem, né? Obrigado a Daniela que fez aqui o bolo pra gente. Obrigado, Tamo Daniela. vivo, né? E até o 11º programa, espero que todo mundo esteja vivo. Muito obrigado a todos, obrigado ao nosso produtor. Abaixa aí que o Mourão já descobriu onde ele está, hein? O Vinícius aqui, muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado a todo mundo que fica cobrando aqui o programa. É difícil fazer, mas a gente faz. Obrigado, Grazi.